Como pai solteiro, tentando desesperadamente reconstruir a sua vida para a sua filha de 6 anos, Daniel finalmente conseguiu uma entrevista de emprego que poderia mudar o futuro deles para sempre. Mas, a caminho da entrevista, encontrou uma jovem abandonada ao lado de um carro avariado numa estrada deserta, assustada e completamente sozinha. Ajudá-la significava perder a sua única oportunidade de ter uma vida estável. Ir embora significava deixá-la em perigo. Daniel escolheu a bondade e perdeu a entrevista. O que ele não sabia era quem ela realmente era e como esse pequeno ato de compaixão viraria seu mundo de cabeça para baixo. Daniel acordou antes do amanhecer, embora não tivesse realmente dormido. Ele ficou olhando para o teto por horas, repassando as respostas para as perguntas que havia memorizado em sites de preparação para entrevistas de engenharia. A sua filha Lily ainda dormia no quarto ao lado, a sua respiração fraca mal audível através das paredes finas do apartamento. Ele estava na casa de banho, ajeitando a gravata pela quinta vez. Era uma gravata velha que ele usara na sua última entrevista de emprego há 3 anos, quando a sua esposa ainda estava viva. Quando ele ainda acreditava que tudo daria certo se ele se esforçasse o suficiente. O fato já não lhe servia bem. Ele tinha perdido peso, não do tipo bom, do tipo que vem de saltar refeições para que a Lily pudesse comer mais. O seu telemóvel vibrou na bancada. Ele sabia quem era antes mesmo de olhar. Daniel, já estás acordado? A voz da sua mãe era aguda mesmo através do altifalante. Não pode chegar atrasado hoje. Compreendes isso, não é? Daniel afastou o telemóvel do ouvido e respirou fundo. Estou acordado, mãe. Estou acordado há muito tempo. Ótimo, porque esta é a tua oportunidade, a tua única oportunidade. A Lily precisa de estabilidade. Ela precisa de um pai que a sustente. Eu sei. Então não estragues tudo. Houve um momento de silêncio. O teu pai teria se certificado de estar pronto há uma semana. A linha caiu. Daniel entrou no quarto de Lily e ajoelhou-se ao lado da cama dela. Ela estava enrolada debaixo de um cobertor fino, segurando um coelho de pelúcia com uma orelha faltando. Ei, querida, hora de acordar! Lily se mexeu, piscando para ele com os olhos sonolentos. É dia de escola? Sim, querida, mas a senhora Patterson vai te buscar hoje. Lembras-te? Tenho algo importante. Lily sentou-se de repente. A coisa do emprego. Daniel sorriu. A coisa do emprego. Ela jogou os braços ao redor do pescoço dele. Vais conseguir, papá. Eu sei que vais. Ele a abraçou por um momento a mais do que o necessário. Espero que sim, Leo. Espero mesmo. Uma hora depois, Daniel estava na estrada. A entrevista era às 10 horas. Eram 8h15. A Harman Engineering ficava a 40 minutos de distância se o trânsito colaborasse. Ele tinha traçado 3 rotas diferentes na noite anterior. Tudo estava planeado. Tudo estava sob controle. Então a autoestrada parou de andar. Daniel observou a fila de luzes de travagem à sua frente e sentiu o peito apertar. Ele verificou o telemóvel. 8h32. Ele ainda poderia chegar a tempo, mas os carros não se moviam. 5 minutos, 10, 15. Às 8h50, Daniel encostou no acostamento e pegou a próxima saída. Ele conhecia uma estrada secundária que cortava o distrito industrial. Isso lhe pouparia pelo menos 10 minutos. Ele virou na estrada estreita, acelerando ao passar por armazéns e cercas de arame. A estrada estava vazia, sem trânsito, sem atrasos. Ele ia conseguir. Então viu o carro. Era um elegante sedã preto, parado na berma de cascalho, com as luzes de emergência a piscar. O capô estava levantado, e ao lado dele, com os braços cruzados, estava uma jovem mulher vestida com um vestido de negócios e saltos altos, parecendo completamente deslocada naquele trecho esquecido da estrada. O pé de Daniel pairou sobre o pedal do acelerador. Ele deveria continuar a conduzir. Não havia tempo. Esta era a sua única oportunidade. Se parasse, chegaria atrasado. Se chegasse atrasado, perderia tudo. Mas a mulher parecia assustada. Daniel abrandou o carro, encostou e saiu. A mulher virou-se para ele assustada. Os seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Ei, chamou Daniel, mantendo distância. Está bem? Ela olhou para ele como se não tivesse a certeza se devia confiar nele. O meu carro avariou. Não sei o que aconteceu. Simplesmente parou. Daniel olhou para o sedã. Caro. Chamou alguém?
O meu telemóvel está sem bateria. Estou aqui há 20 minutos e ninguém parou. Daniel olhou para o relógio. 8h58. Tinha 1h02. Sabe alguma coisa sobre carros? Perguntou ela. Daniel aproximou-se e olhou para debaixo do capô. Demorou menos de 1 minuto a identificar o problema. O cabo da bateria soltou-se. É fácil de consertar. O rosto dela encheu-se de alívio. Consegue consertar? Daniel fez as contas. 5 minutos para reconectar o cabo. Talvez 10, se fosse cuidadoso. Isso deixava-lhe 40 minutos. Seria apertado, mas ainda assim conseguiria. Sim, disse Daniel. Posso consertar. Pegou numa caixa de ferramentas da mala do carro. As suas mãos trabalharam rapidamente, apertando o cabo de volta no lugar, verificando as ligações. A mulher ficou por perto, observando-o com gratidão. Você é um salvador, disse ela. Daniel limpou as mãos num pano velho. Tente ligá-lo agora. Ela deslizou para o banco do motorista e girou a chave. O motor rugiu, ganhando vida. Ela saiu do carro, sorrindo pela primeira vez. Obrigada. Sério, posso lhe dar uma boleia para algum lugar? Daniel abanou a cabeça. Não precisa. Tenho o meu carro, tem a certeza? Para onde vai? Entrevista de emprego. A expressão dela mudou. Quando? Às 10 horas. Ela olhou para o relógio e depois para ele. Deve ir agora mesmo. Eu vou. Daniel fechou o capô e deu um passo para trás. Conduza com cuidado. Ela hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas Daniel já estava a entrar no carro. Ele tinha 37 minutos. Chegou a Harmon às 10h23. A recepcionista olhou para ele quando ele entrou, corado e sem fôlego. Nome: Daniel Foster. Eu tinha uma entrevista às 10 horas. Ela olhou para o ecrã do computador. O Sr. Beor Harrison não recebe candidatos que chegam atrasados. É política da empresa. Daniel sentiu o chão desabar. Eu estava a ajudar alguém. Houve uma emergência. Sinto muito. Não há nada que eu possa fazer. Daniel ficou ali parado, olhando para o chão de mármore polido, para as paredes de vidro que o separavam da vida que ele estava tão perto de conquistar. Ele queria discutir. Ele queria implorar, mas sabia que não adiantaria. Ele se virou e saiu. No estacionamento, sentou-se no carro e ficou olhando para o nada. O seu telemóvel vibrou. Não precisou de olhar para saber que era a mãe. Atendeu. Bem, disse ela. Daniel fechou os olhos. Não consegui. Houve um longo silêncio. Então a voz da mãe soou baixa e fria. O que aconteceu? Atrasei-me. Atrasaste-te? Daniel, como pudeste atrasar-te? Este era o dia mais importante da tua vida. Eu sei. Então, o que aconteceu? Daniel cerrou os dentes. Parei para ajudar alguém. O tom da sua mãe ficou mais severo. Paraste, Daniel. Entendes o que acabaste de desperdiçar? Entendes o que isso significa para a Lily? Eu sei o que significa. Tens de te esforçar mais. Tens de ser mais forte. A Lily precisa de um pai em quem possa confiar. Tenho de ir, disse Daniel baixinho. Não desligues. Daniel terminou a chamada. Ele ficou sentado em silêncio, com o peso de tudo a pressioná-lo. A entrevista perdida, a voz da mãe a ecoar na sua cabeça. E por baixo de tudo isso, a imagem daquela mulher parada à beira da estrada, assustada e sozinha. Ele tinha feito uma escolha e agora estava a pagar por isso. 3 dias depois, Daniel estava num canteiro de obras com botas de biqueira de aço e um capacete, carregando blocos de cimento no calor de agosto. Não era a carreira para a qual ele se preparara. Não era o futuro que ele imaginara, mas era um salário. O seu supervisor, um homem grisalho chamado Ray, aproximou-se e entregou-lhe uma garrafa de água. Está tudo bem, Foster? Daniel acenou com a cabeça. Sim, estou bem, Ray observou. Não parece um trabalhador da construção civil. Não sou, mas preciso do trabalho. Ray grunhiu. É justo. Basta manter a cabeça baixa. Vais ficar bem. Naquela noite, ele foi buscar Lily à casa da senhora Patterson e preparou o jantar para ela. Esparguete com manteiga. Era tudo o que tinham até o dia do pagamento. Lily olhou para ele. Conseguiste o emprego, papá? Daniel forçou um sorriso. Não esse, querida, mas consegui outro. Vamos ficar bem. Lily acenou com a cabeça satisfeita. Mais tarde, depois de Lily adormecer, Daniel sentou-se no sofá e ficou a olhar para o telemóvel.
A mãe dele tinha ligado mais 2 vezes. Ele não tinha atendido. Pensou na mulher à beira da estrada. Perguntou-se se ela se lembraria dele. Não se arrependeu de ter parado, mas não conseguia livrar-se da sensação de que tinha trocado o seu futuro pela conveniência de uma estranha. E agora ele tinha que viver com isso. O canteiro de obras tornou-se a nova realidade de Daniel. Todas as manhãs, às 6h, ele deixava Lily na escola e passava as próximas 10 horas movendo materiais, misturando concreto ou subindo em andaimes e enfrentando um clima que oscilava entre um calor escaldante e chuvas repentinas. Seu corpo se adaptou mais rápido do que sua mente. As bolhas nas mãos endureceram e viraram calos. Mas cada vez que ele balançava um martelo ou carregava vergalhões, uma pequena voz lembrava-lhe que ele tinha passado 4 anos na faculdade para não ter que fazer isso. Ele ignorava a voz. Não tinha o luxo de se lamentar. Após 2 semanas no emprego, a mãe dele ligou novamente. Daniel estava sentado na sua carrinha durante a pausa para o almoço, a comer uma sanduíche feita com o último pão e um pouco de carne fria que estava um dia após a data de validade. Ele viu o nome dela no ecrã e quase não atendeu, mas atendeu. Olá, mãe. Daniel. A voz dela estava seca. Tenho tentado falar contigo. Tenho trabalhado. Fazendo o que exatamente? Daniel deu uma mordida no sanduíche e mastigou lentamente. Construção civil. Houve um longo silêncio. Então a mãe dele disse, construção civil? Sim. Você tem um diploma de engenharia, Daniel. Está a trabalhar na construção civil. Isso paga as contas. Mal dá, tenho a certeza. O tom da mãe dele ficou mais severo. É isso que você quer que a Lily veja? O pai dela a desperdiçar a sua educação para fazer trabalho manual. Daniel manteve a voz calma. É um trabalho honesto, mãe. O teu pai era engenheiro. Um engenheiro de verdade. Ele sustentava a família. Ele não se contentou com menos porque não se dava ao trabalho de se esforçar mais. Estou a dar o meu melhor. O teu melhor não é bom o suficiente. Há muito tempo que não é bom o suficiente. A linha caiu. Naquela noite, Lily perguntou-lhe por que ele parecia tão cansado. Estavam sentados à pequena mesa da cozinha e ela desenhava enquanto Daniel pagava contas no seu portátil. Os números não batiam certo. Nunca batiam. Foi apenas um dia longo, querida, disse Daniel. Lily olhou para ele com aqueles olhos grandes e sérios que o faziam lembrar tanto a mãe dela. A avó diz que trabalhas demais. Os dedos de Daniel pararam de se mover. Quando é que a avó disse isso? Ela ligou-me ontem do telefone da Sra. Patterson. Daniel sentiu uma pontada de irritação, mas não demonstrou. Em vez disso, sorriu. A avó preocupa-se demais. Lily voltou ao seu desenho. Ela disse, tu costumavas ser muito inteligente, como em matemática, ciências e outras coisas. Daniel estendeu a mão e bagunçou o cabelo dela. Ainda sou muito inteligente, miúda. Então por que não fazes um trabalho para pessoas inteligentes? A pergunta foi como um soco. Às vezes, pessoas inteligentes fazem todos os tipos de trabalho. O que importa é cuidar das pessoas que amas. Lily pareceu satisfeita com a resposta. 3 semanas depois, Ray disse a Daniel que eles estavam a mudar-se para um novo local. Um grande. Escritórios corporativos no centro da cidade. O tipo de projeto que tinha investidores e arquitetos andando por aí em ternos caros. Daniel não se importava. Era apenas mais um trabalho. Mas quando ele chegou ao local na segunda-feira de manhã, algo parecia diferente. O lugar era enorme. 20 andares, todo em vidro e aço. Havia seguranças na entrada, câmaras por toda parte, e estacionados perto do trailer principal, havia uma fila de SUVs pretos com vidros escuros. Ray avistou Daniel e acenou para ele se aproximar. Hoje é um grande dia, Foster. Os executivos estão a chegar. Tenta não parecer desleixado. Daniel olhou para as suas calças de ganga empoeiradas e botas de trabalho. Farei o meu melhor. Ray riu. Mantém a cabeça baixa e fica fora do caminho deles. Por volta do meio da manhã, os SUVs chegaram. Daniel estava no terceiro andar, a ajudar a descarregar placas de gesso de um elevador de carga quando ouviu a agitação lá embaixo. Vozes. O clique de saltos no betão. Ele não prestou atenção. Tinha mais 6 placas de gesso para mover. Então a voz de Ray soou pelo rádio. Atenção, pessoal. A equipe executiva está no local. Comportem-se profissionalmente. Daniel continuou a trabalhar.
10 minutos depois, as portas do elevador se abriram e um grupo de pessoas saiu. 4 homens em fatos à medida e uma mulher. Ela era mais nova que os outros, talvez na casa dos 30 anos. Cabelo escuro preso num rabo de cavalo elegante, um blazer cinza sobre uma blusa branca. Daniel olhou para ela por meio segundo, depois voltou para a placa de gesso, mas ela estava a olhar para ele. Ele sentiu antes de ver. Virou-se e os olhos dele se encontraram. E então ele a reconheceu. Era a mulher da beira da estrada. Daniel congelou. Ela também estava a olhar para ele, sua expressão mudando de indiferença profissional para choque. Então ela deu um passo à frente. Com licença, disse ela, sua voz cortando o barulho. A equipa ao redor de Daniel parou de trabalhar. Ray virou-se para ver o que estava a acontecer. A mulher caminhou diretamente até Daniel. Você é o homem que me ajudou. Daniel colocou a parede de gesso no chão com cuidado. Sim, eu me lembro. Ela não sorriu, mas sua expressão suavizou-se. Nunca soube o seu nome. Daniel Foster. Victoria Hayes. Ela estendeu a mão e Daniel apertou-a. O seu aperto era firme. Devo-lhe um pedido de desculpas. Daniel pestanejou. Por quê? Disse-me que tinha uma entrevista de emprego. Não percebi a importância disso. E por minha causa, perdeu-a. Daniel sentiu o peso de todos os olhares no chão. Não faz mal. Precisava de ajuda. Victoria abanou a cabeça. Faz mal. Tenho pensado nisso desde aquele dia. Sacrificaste algo importante para ajudar um completo estranho. Victoria virou-se para um dos homens ao seu lado. Preciso de falar com o Sr. Foster em particular. O homem franziu a testa. Paga. Estamos com um horário a cumprir. Eu vou atrás. O tom dela não deixava margem para discussão. Os executivos trocaram olhares e dirigiram-se para o elevador. Ray seguiu-os. Quando ficaram sozinhos, Victoria voltou-se para Daniel. Conte-me o que aconteceu. Depois de me ajudar, conseguiu chegar à entrevista? Daniel hesitou. Cheguei 23 minutos atrasado. Eles não me receberam. Victoria cerrou os dentes. Que empresa? Harmon Engineering. Ela assentiu lentamente. E agora está a trabalhar aqui. Eu precisava de um emprego. Este estava disponível. Tem família? Uma filha? Ela tem 6 anos. Victoria olhou para ele por um longo momento. Então ela disse, sou a diretora executiva desta empresa, Hayes Construction Group. Este edifício em que estás a trabalhar. É nosso. Daniel não sabia o que dizer. Quero ajudar-te, continuou Victoria. Da mesma forma que me ajudaste. Daniel abanou a cabeça. Não me deves nada. Talvez não, mas quero fazê-lo mesmo assim. Ela enfiou a mão no blazer e tirou um cartão de visita. Venha ao meu escritório amanhã, às 9h. Daniel pegou o cartão. Era pesado, com relevo. Para quê? Ele perguntou. Victoria sorriu. Para lhe dar uma segunda oportunidade. Então ela se virou e voltou para o elevador. Ray voltou minutos depois, sorrindo. Que diabos foi isso? Daniel colocou o cartão no bolso. Não faço ideia. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Ele ficava a virar o cartão de visita nas mãos, lendo o nome Victoria Hayes, CEO. Na manhã seguinte, Daniel dirigiu-se ao centro da cidade. A sede da Hayes Construction Group era um edifício de 15 andares com janelas do chão ao teto e um átrio que parecia ter saído de uma revista. Ele sentiu-se deslocado no momento em que entrou. A recepcionista olhou para cima. Posso ajudá-lo? Daniel Foster. Estou aqui para ver a Sra. Hayes. A recepcionista verificou o computador e acenou com a cabeça. Ela está à sua espera. 15º andar. Daniel apanhou o elevador, com o coração a bater forte. Quando as portas se abriram, ele entrou num corredor elegante, com piso de madeira polida e arte moderna nas paredes. Uma jovem mulher cumprimentou-o. Sr. Foster, siga-me, por favor. Ela levou-o até um escritório de canto com uma vista que se estendia por toda a cidade. Victoria estava de pé junto à janela. Ela virou-se quando ele entrou. Daniel, obrigada por ter vindo. Ele entrou. Não tinha a certeza se estava a falar a sério. Victoria apontou para uma cadeira. Sente-se, por favor. Daniel sentou-se. Victoria sentou-se à sua frente, não atrás da secretária. Quero ouvir a sua história, disse ela. Toda ela. Então, ele contou-lhe. Contou-lhe sobre a perda da sua esposa, sobre criar Lily sozinho, sobre os meses de desemprego e as contas a acumular. Contou-lhe sobre a constante desilusão da sua mãe, a forma como ela o comparava com um homem que ele nunca poderia igualar.
Contou-lhe sobre os telefonemas, a culpa e as noites em que não conseguia dormir. E contou-lhe sobre o dia em que parou para ajudá-la, sobre a escolha que fez, sobre o preço que pagou. Quando terminou, Victoria ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela disse: "Você desistiu de tudo para me ajudar, e eu nem sabia o seu nome." Daniel abanou a cabeça. "Eu fiz uma escolha. A responsabilidade é minha." "Não", disse Victoria com firmeza. "Fizeste uma escolha porque és uma boa pessoa. E as pessoas boas não devem ser punidas por fazerem a coisa certa." Ela levantou-se e caminhou até a sua secretária, tirando uma pasta. "Fiz algumas chamadas. A Harman Engineering ainda tem essa vaga aberta, e por acaso conheço o CEO. Ele deve-me um favor." O peito de Daniel apertou-se. "O que estás a dizer?" Victoria entregou-lhe a pasta. Dentro havia um e-mail impresso, um convite para uma entrevista para a mesma vaga. "Estou a dizer que você terá outra oportunidade", disse Victoria. "Se você quiser." Daniel olhou para o papel com as mãos a tremer. "Por que você faria isso?" Victoria sentou-se novamente. "Por que você não me deixou na beira da estrada quando tinha todos os motivos para isso? Por que você colocou a segurança de outra pessoa à frente do seu próprio futuro?" Daniel não sabia o que dizer. "Há uma condição", acrescentou Victoria. Daniel olhou para cima. "Tens de passar na entrevista por conta própria. Eu posso abrir a porta, mas tens de atravessá-la." Daniel acenou com a cabeça lentamente. "Quando?" "Sexta-feira." "Daqui a 2 dias." Daniel olhou para a pasta novamente. "Obrigado." Victoria sorriu. "Não me agradeças ainda. Apenas vai lá e mostra-lhes do que és capaz." Daniel saiu do escritório sentindo-se mais leve do que se sentia há meses. Mas quando chegou à casa naquela noite, o medo instalou-se. E se ele não fosse bom o suficiente? E se ele falhasse novamente? Ele ligou para a mãe sem pensar. "Tens outra entrevista?" ela disse quando ele contou que era na Harman. "Sim, esta sexta-feira." Houve um longo silêncio. Então a mãe disse: "Não tenhas muitas esperanças, Daniel. Tu sabes como essas coisas funcionam." Daniel sentiu o ar sair dos seus pulmões. "O que isso significa?" "Significa que tu já te decepcionaste antes. E eu não quero ver-te desmoronar novamente quando não der certo." "Pode dar certo, pode não dar." A voz da mãe dele suavizou-se, mas as palavras ainda doíam. "Só estou a tentar proteger-te. Tu não podes te dar ao luxo de falhar novamente." Daniel desligou sem se despedir. Sentou-se no sofá, a olhar para Seaton, e perguntou-se se a mãe estaria certa. Talvez ele não fosse bom o suficiente. Mas então pensou em Lily, na maneira como ela olhava para ele como se ele pudesse fazer qualquer coisa. E pensou em Victoria, na maneira como ela o olhou naquele escritório, não com pena, mas com esperança. Abriu a pasta e começou a preparar-se. A sexta-feira chegou rapidamente. Daniel deixou Lily na escola, colocou a mesma gravata e dirigiu até Harman pela segunda vez. Desta vez, ele chegou 15 minutos mais cedo. A recepcionista reconheceu. "Daniel Foster, tenho uma entrevista às 10 horas." Ela verificou o computador e acenou com a cabeça. "O Sr. Harrison irá recebê-lo em breve." Daniel sentou-se na sala de espera, com as mãos cruzadas, tentando manter a respiração estável. O seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem da sua mãe. "Boa sorte, mas lembre-se do que eu disse." Daniel desligou o telemóvel. 20 minutos depois, estava sentado em frente ao Sr. Harrison, respondendo a perguntas sobre cálculos de carga, eficiência térmica e cronogramas de projetos. As suas mãos não tremiam. A sua voz não vacilava, porque ele sabia exatamente do que estava a falar. Quando a entrevista terminou, o Sr. Harrison apertou-lhe a mão. "Entraremos em contato." Daniel saiu, entrou na sua carrinha e ficou sentado lá por um longo tempo. Ele não sabia se tinha conseguido o emprego, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha feito tudo o que podia e talvez isso fosse suficiente. Daniel não teve notícias por 3 dias. Ele voltou ao canteiro de obras na segunda-feira de manhã, voltou a transportar materiais e a seguir as ordens de Ray. Ninguém perguntou sobre a entrevista. Era como se toda aquela semana tivesse sido um sonho. Na quarta-feira à tarde, o seu telefone tocou. Daniel estava no andaime quando sentiu a vibração. Desceu, tirou as luvas e atendeu. "Sr. Foster." A voz era profissional, seca. "Aqui é Amanda Richards, da Harman. O Sr. Harrison gostaria de falar consigo. Pode aguardar?" O coração de Daniel parou. "Sim, posso aguardar." Houve um clique e depois silêncio.
Daniel ficou ali, rodeado de barulho e poeira, segurando o telefone como se fosse a única coisa que o mantinha de pé. Então, uma voz masculina se fez ouvir. Daniel Foster. Sim, senhor. Aqui é Robert Harrison. Analisamos a sua entrevista e as suas qualificações. Vou ser franco com você. Normalmente não damos segundas oportunidades, mas a senhora Reis apresentou um argumento convincente. E depois de o conhecer, estou inclinado a concordar. Daniel não conseguia respirar. Gostaríamos de lhe oferecer o cargo, continuou o Sr. Harrison. Engenheiro estrutural sênior. O salário é de 85 mil por ano, com todos os benefícios e um bônus de assinatura de 5 mil. Se estiver interessado, gostaríamos que começasse dentro de 2 semanas. As pernas de Daniel quase cederam. Ele encostou-se no andaime. Sr. Foster, ainda está aí? Sim, Daniel conseguiu dizer. Sim, estou aqui, aceito. Obrigado. Ótimo. Enviaremos a documentação esta tarde. Bem-vindo a Harmon. A linha ficou muda. Daniel ficou ali parado, tentando processar o que acabara de acontecer. À sua volta, o canteiro de obras continuava. Martelos batendo, serras cortando, homens gritando. Mas Daniel não conseguia ouvir nada disso. Ele tinha conseguido. Ele realmente tinha conseguido. Ray aproximou-se. Tudo bem, Foster. Parece que viu um fantasma. Daniel olhou para ele e, pela primeira vez em meses, sorriu. Um sorriso verdadeiro. Conseguiu o emprego. A expressão de Ray mudou para algo que parecia quase orgulho. Não brinca, não brinca. Ray deu-lhe uma palmada no ombro. Bem, caramba, que bom pra ti, meu. Quando começas? Daqui a 2 semanas. Ray acenou com a cabeça. Então vamos garantir que terminas bem aqui. Daniel concordou. Trabalhou o resto do dia como de costume. Um salário de verdade, benefícios, um futuro. Poderia colocar a Lily numa escola melhor. Poderia tirá-los daquele apartamento apertado. Naquela noite foi buscar a Lily à casa da Sra. Patterson e levou-a ao parque. Ela correu à frente dele e subiu no baloiço. Empurra-me, papá! Daniel empurrou-a, vendo-a voar cada vez mais alto, o riso dela cortando o ar frio da noite. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez as coisas fossem ficar bem. Depois que Lily foi para a cama, Daniel sentou-se no sofá e ficou olhando para o telemóvel. Ele sabia que precisava ligar para a mãe. Parte dele não queria. Parte dele ainda se preparava para ela encontrar uma maneira de transformar isso em mais uma decepção. Ele ligou mesmo assim. Ela atendeu ao segundo toque. Daniel. Oi, mãe. Bem, você soube de alguma coisa? Daniel respirou fundo. Conseguiu o emprego. Houve um longo silêncio. Então sua mãe disse, você está falando sério? Sim, começo em 2 semanas. Engenheiro sênior, bom salário, benefícios. Outro silêncio Daniel esperou. Isso é bom, disse a mãe finalmente. A voz dela estava mais suave do que ele ouvia há muito tempo. Isso é muito bom, Daniel. Sim, é mesmo. Estou orgulhosa de ti. As palavras o atingiram com mais força do que ele esperava. Sentiu a garganta a apertar. Obrigado, mãe. Sei que tenho sido duro contigo. Só não queria que desistisses. Não queria que te contentasses. Sei que o teu pai também ficaria orgulhoso. Conversaram por mais alguns minutos e, pela primeira vez em anos, não parecia uma discussão. Quando desligaram, Daniel ficou sentado no silêncio do seu apartamento, sentindo algo que estava a faltar há muito tempo. Alívio. As 2 semanas seguintes passaram rapidamente. Daniel terminou o trabalho na construção civil e passou as noites a preparar-se para o novo emprego. Comprou algumas camisas novas, cortou o cabelo e revisou os seus antigos livros de engenharia. No seu último dia no canteiro, Ray chamou-o à parte e entregou-lhe um envelope. Dos rapazes, só uma coisinha para ajudar no começo. Daniel abriu o envelope. Dentro havia $300 em dinheiro e um cartão assinado por todos da equipe. Não precisavam fazer isso, disse Daniel. Ray deu de ombros. Foste um bom trabalhador e não nos trataste como se fôssemos inferiores a ti. Isso é importante. Daniel apertou-lhe a mão. Obrigado por tudo, Ray sorriu. Vai construir algo grandioso, Foster. O primeiro dia de Daniel na Harmon Engineering pareceu surreal. Ele entrou no edifício com uma camisa passada e gravata, carregando uma pasta nova. A recepcionista sorriu e entregou-lhe um crachá com o seu nome já impresso. Foi levado a um cubículo no 4º andar, recebeu um computador portátil e uma pilha de ficheiros de projetos e foi apresentado à sua equipa.
Eles foram educados, profissionais e não perguntaram onde ele tinha estado. Não importava, ele estava ali agora. No final da primeira semana, Daniel já tinha entrado num ritmo. O trabalho era desafiante, mas era o tipo de desafio para o qual ele tinha sido treinado. Parecia que tinha acordado depois de um longo sono. Ele ia buscar Lily à escola todos os dias às 15 horas, ajudava-a com os trabalhos de casa e preparava-lhe o jantar. Às sextas-feiras, saíam para tomar gelado. Pequenas coisas, coisas normais. 3 semanas depois de começar o novo emprego, Daniel recebeu um e-mail de Victoria. Era curto, profissional. Parabéns pelo novo cargo. Eu sabia que você conseguiria. Daniel ficou a olhar para a mensagem por um longo tempo. Então, digitou uma resposta. Obrigado por me dar uma segunda oportunidade. Não vou esquecer. Victoria respondeu 1 hora depois. Tu mereceste. E se precisares de alguma coisa, não hesites em entrar em contato. 2 meses depois, Daniel assinou o contrato de aluguer de um novo apartamento. Ficava num bairro melhor, mais perto da escola de Lily, com 2 quartos e uma pequena varanda com vista para um parque. No dia da mudança, Lily correu pelos quartos vazios, os seus passos ecoando no piso de madeira. Ela escolheu o quarto menor, aquele com a janela voltada para o parque, e declarou que era o melhor quarto do mundo. Daniel ficou parado na porta, observando-a, e sentiu algo se abrir dentro dele. Alívio, orgulho, esperança. Naquela noite, depois de desfazerem as malas com o essencial e pedirem pizza, Daniel ligou para a mãe. Mudamo-nos para a nova casa hoje, disse ele. A voz da mãe era calorosa. Como é? É boa, muito boa. A Lily adora. Fico feliz, Daniel. Trabalhou muito para isso. Houve um breve silêncio. Então a mãe disse, gostaria de ir ver, se não se importa. Daniel sorriu. Sim, mãe, eu adoraria. No fim de semana seguinte, a mãe dele foi até lá. Daniel e Lily foram recebê-la na porta e ela entrou, os olhos percorrendo o apartamento. Por um momento, ela não disse nada. Então, virou-se para Daniel e seus olhos estavam molhados. Desculpa, disse ela baixinho. Daniel franziu a testa. Pelo quê? Por ter sido tão dura contigo, por fazer-te sentir que nunca eras bom o suficiente. A voz dela falhou. Eu estava com medo, Daniel, depois que o teu pai morreu. Eu tinha tanto medo que acabasses a ter dificuldades, que a Lily crescesse sem estabilidade. Achei que se te pressionasse o suficiente, tu encontraria uma maneira de ser forte. Daniel sentiu o peito apertar. Eu sei, mãe, mas eu estava errado. Tu já eras forte. Tu já estavas a fazer tudo o que podias, e em vez de te apoiar, eu tornei tudo mais difícil. Ela enxugou os olhos. Estou orgulhosa de ti. Eu deveria ter dito isso mais vezes. Daniel deu um passo à frente e a abraçou. Ela se agarrou a ele e ele sentiu os ombros dela tremerem. Tu me criaste para ser bondoso, disse Daniel suavemente. Tu me ensinaste a ajudar as pessoas, mesmo quando é difícil. E foi isso que me salvou. Foi isso que me trouxe até aqui. A mãe dele se afastou e olhou para ele, com o rosto marcado por lágrimas. És um bom homem, Daniel. Um homem melhor do que eu imaginava. Lily aproximou-se e abraçou os dois. E os três ficaram ali na pequena sala de estar, abraçados. Mais tarde, naquela noite, depois que a mãe dele foi para casa e Lily adormeceu, Daniel ficou na varanda e olhou para o parque. O telemóvel dele vibrou. Era uma mensagem da Victoria. Como é o novo lugar? Daniel sorriu e respondeu. Perfeito. Obrigado mais uma vez por tudo. A resposta da Victoria veio rapidamente. Foi você que fez o trabalho. Eu apenas abri a porta. Daniel pensou sobre isso. Então, ele digitou. Gostaria de tomar um café algum dia? Gostaria de agradecer pessoalmente. Houve uma demora maior. Então, Victoria respondeu. Gostaria muito. Que tal sábado? No sábado, Daniel encontrou-se com Victoria em um café no centro da cidade. Ela já estava lá quando ele chegou, sentada perto da janela, vestindo jeans e um suéter, parecendo mais relaxada do que ele jamais a tinha visto. Oi, disse Daniel ao sentar-se. Victoria sorriu. Olá, estás com bom aspecto. Menos estressado? Sinto-me menos estressado. Pediram café e durante algum tempo conversaram sobre trabalho, sobre a Lily, sobre as reviravoltas estranhas que a vida dá. Não consigo parar de pensar naquele dia, disse Victoria por fim. O dia em que paraste para me ajudar. Eu estava a caminho de uma reunião do conselho. Eu estava apavorada. Acabara de assumir a empresa do meu pai
e não tinha ideia do que estava a fazer. Daniel ouviu e então o meu carro avariou, e pensei que era o fim, que tinha perdido a minha oportunidade. Ela olhou para ele. Mas então tu paraste, e não pediste nada em troca, apenas ajudaste. Era a coisa certa a fazer, disse Daniel. Victoria abanou a cabeça. A maioria das pessoas não teria feito isso. Mas tu não, e isso me disse algo sobre quem tu és. Tenho pensado em criar uma fundação, disse Victoria. Algo que ajude pessoas que foram deixadas de lado. Pessoas como tu, que têm as habilidades e a motivação, mas só precisam de alguém que lhes dê uma oportunidade. Daniel olhou para ela. É uma boa ideia. Gostarias de participar? Agora não, mas eventualmente Daniel pensou sobre isso, sobre todas as pessoas como ele que lutam em silêncio. Sim, eu gostaria disso. Victoria sorriu. Ótimo. Então vamos fazer isso acontecer. Eles terminaram o café e quando saíram, Daniel acompanhou-a até o carro. Ela virou-se para ele antes de entrar. Obrigada por ter parado naquele dia, disse ela. Não reparaste apenas o meu carro. Lembraste-me que tipo de pessoa eu queria ser. Daniel sorriu. Fizeste o mesmo por mim. Victoria estendeu a mão e apertou a dele. Depois, ele entrou no carro e foi-se embora. Quando Daniel entrou no apartamento, Lily estava sentada no sofá a ver desenhos animados. Ela olhou para cima e sorriu. Divertiste-te, papá? Daniel sentou-se ao lado dela e puxou-a para o seu colo. Sim, miúda, diverti-me. Lily aconchegou-se nele e ficaram ali sentados juntos, a ver as cores brilhantes a piscar no ecrã. Lá fora, o sol estava a pôr-se, projetando uma longa luz dourada através das janelas. Daniel pensou nas escolhas que tinha feito, na entrevista que tinha perdido, na mulher que tinha lhe ajudado, no emprego que tinha perdido, no emprego que tinha conseguido, na mãe que duvidava dele, na filha que acreditava nele. E percebeu que tudo, todas as lutas, todos os fracassos, todos os momentos de dúvida o tinham levado até ali, até aquele apartamento, até aquela vida, até aquele momento tranquilo e perfeito com a filha nos braços. Ele tinha sido avaliado toda a sua vida pela sua mãe, pelas suas circunstâncias, pelo seu próprio medo. Mas, no final, a única avaliação que importava era se ele tinha permanecido bondoso, se tinha continuado a tentar, se tinha escolhido ajudar, mesmo quando isso lhe custou tudo. E ele tinha feito isso. Num sábado à tarde, 6 meses depois de ter começado a trabalhar na Harmon, Daniel levou Lily ao parque. Sentaram-se nos balouços e ela fez-lhe uma pergunta que o apanhou desprevenido. Papá, por que paraste para ajudar aquela senhora? Daniel olhou para ela, surpreendido. Que senhora? Aquela com o carro avariado? Aquela de quem me falaste? Como é que te lembras disso? Lily encolheu os ombros. Por que te fez chegar atrasado ao teu trabalho? E depois ficaste triste por muito tempo. Daniel empurrou-a gentilmente no baloiço. Parei porque ela precisava de ajuda e era a coisa certa em fazer. Mesmo que isso te tenha deixado triste, mesmo assim, Lily pensou nisso. Então ela disse, estou feliz por teres ajudado ela. Daniel sorriu. Eu também, miúda. Porque agora temos uma casa bonita e tu estás feliz de novo. Daniel sentiu a garganta lhe apertar. Sim, agora temos uma casa bonita. Lily saltou do baloiço e correu em direção ao escorrega, e Daniel observou-a partir. Com o coração cheio, pensou no homem que tinha sido há 6 meses, exausto, destroçado, desesperado, e pensou na escolha que tinha feito naquela estrada solitária. Parar, ajudar, ser gentil, mesmo que isso lhe custasse tudo. Essa escolha mudou a sua vida, não porque lhe rendeu uma recompensa, mas porque o lembrou de quem ele era. E no final, essa era a única medida que importava. Um único momento de bondade mudou tudo. Não apenas a sua vida, mas a maneira como a sua família o via, a maneira como ele se via. E isso valia mais do que qualquer emprego, qualquer salário, qualquer título. Valia a pena.